Continuando o vídeo anterior, onde eu tratei sobre a variação e suas causas sociais. É um texto longo, então eu estou tendo que gravar alguns vídeos, né, para avançar no livro. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre sociolinguística, que basicamente faz a relação, é uma área da linguística que basicamente faz a relação entre sociedade e língua. O livro-texto que eu estou utilizando é este aqui, o primeiro, né? Este foi um dos livros que a professora utilizou nessa disciplina. Eu já cursei essa disciplina em 2022 e nós estamos em 2024, já finalizei a disciplina já naquela época. Então, estou gravando aqui para o canal. E como estou gravando tópico a tópico deste livro e sempre comentando, por isso que é uma playlist que é demorada mesmo. Eu estou agora, depois desse tempo todo, chegando ao que? Um quarto, um quinto do livro aproximadamente. A variação e suas causas sociais eu já comecei no vídeo passado. Deixa eu ver onde exatamente que eu parei aqui. Justamente tá. Só que eu parei nos primeiros 2 parágrafos. Hoje eu quero tratar de 2, talvez 4 parágrafos. E eu quero começar por onde ele traz uma noção bem interessante aqui, ó, sobre o enfoque dos linguistas. Veja bem, a despeito de diferenças de enfoque, todo linguista indiscriminadamente concorda com o princípio de que nenhuma língua natural humana é em si mesma um sistema homogêneo, ou seja, que nenhuma língua natural ela é igual, é invariável, ou seja, que ela é fixa. Ela não é fixa, ela é heterogênea, ela é diferente. Os fenômenos linguísticos ocorrem de pessoa para pessoa de forma diferente e também não é fixo, ou seja, ela está sempre mudando. Em todos os níveis de análise depara-se com o fenômeno da variação. Observa-se inicialmente o nível fonológico, a alternância entre qualquer pronúncia de R e sua ausência, em formas infinitivas do verbo como falar, comer. É um exemplo de variação sonora. Já no nível morfológico, é possível observar a alternância de sufixos derivacionais, como em salaminho ou salamito, que identificam uma diferença entre o falar paulista e o gaúcho. Já no nível sintático, observe os vários tipos de construção relativa nos seguintes exemplos. A moça de quem você falou estuda no colégio. Versus a moça de que você falou estuda no colégio. Versus a moça que você falou dela estuda no colégio. Observe agora que a alternância lexical entre jerimum, abóbora, macaxeira, aipim, mandioca fornece identificação de origem regional do falante. Então veja que interessante, né, essa questão da língua ela ser heterogênea, né, diferente, e também variável, mostra como esses fenômenos linguísticos eles ocorrem em diversos níveis, porque no estudo da linguística existem alguns níveis linguísticos, e eles são o nível fonético-fonológico, o nível morfológico, o nível sintático, o nível lexical também, o nível semântico, são níveis da linguística. E cada um deles representa ou tenta ou tem como foco de estudo uma área específica do estudo da língua. Por exemplo, fonética e fonologia tem o maior interesse na questão fisiológica mesmo, da produção da fala. Então, como que isso acontece, né? É a menor parte possível de uma palavra, ou de um... pode ser de uma palavra. Então, por exemplo, a palavra bola, a fonética vai se preocupar em descrever e transcrever exatamente o que está acontecendo aqui na produção da fala desta palavra, bola. Então, esse B é uma consoante, depois uma vogal, O, que poderia ser O, mas é O. Por quê? Bola, o L, e o A, a última vogal. Então a fonética se preocupa mais com isso. Depois o próximo nível morfológico se preocupa mais com a palavra em si, com as suas mudanças. Já no nível sintático já tem a ver com as orações, com as sentenças. Então é nesse nível. Então veja que nós estamos partindo da menor parte para a maior. No nível semântico já lida com a questão de significado, pragmática também, um pouco disso. E nível lexical tem a ver com vocabulário, né, com as palavras, com alternância lexical, com as palavras como ele nos traz aqui. Então é interessante, né, observar que a variação linguística ela ocorre sempre observando esses níveis linguísticos. Já do ponto de vista da relação com fatores de natureza extralinguística, isso que eu falei agora foi linguístico, agora vamos ver extralinguística, toda língua comporta variantes em função do quê? Da identidade social do emissor, em função da identidade social do receptor, em função das condições sociais de produção discursiva, em função do primeiro fator.
pertencem às variantes que se podem denominar dialetais em sentido amplo. Variantes geográficas e socioculturais. Então aqui nós temos já o início desse conceito, né, de que existem variantes que são para além da linguística, e sim extralinguística, como por exemplo geográfica ou sociocultural. Em função do segundo e do terceiro fatores, pertencem às variantes de registro ou estilísticas. Referem-se ao grau de formalidade da situação e ao ajustamento da emissora à identidade social do receptor. Como é verdadeiro que o domínio de uma língua deriva do grau de contato do falante com os outros membros da comunidade, também é verdadeiro que quanto maior o intercâmbio entre os falantes de uma língua, tanto maior a semelhança entre seus atos verbais. Desta tendência para maior semelhança entre os atos verbais dos membros de uma mesma comunidade resulta a variação geográfica, ou seja, esse contato, né, entre os elementos de uma mesma região. Outra razão reside no fato de que os indivíduos nativos de determinado setor geográfico orientam-se para um centro cultural, político e economicamente polarizador. Constitui-se assim uma comunidade linguística e geograficamente restrita, inserida no interior de uma mais intensa e abrangente, mediante a atração geográfica e a contiguidade física é que se desenvolve um comportamento cultural específico, que identifica os membros de uma comunidade e os distingue dos membros de outras. É fácil perceber a variação motivada por diferenças na origem geográfica. Basta percorrer o país para perceber, ou na verdade não precisa ser nem o país, pode ser as cidades mesmo próximas de onde nós moramos. Vou citar aqui um exemplo. Recentemente eu estive em Superagui, que é uma região aqui do Paraná, que fica, talvez, aqui de Curitiba, deve ficar a uns 150 quilômetros, talvez, que já é no litoral. Só que é uma região bastante isolada. Eu estive lá esses dias. E eu achei bastante interessante que teve um certo momento que eu fiquei na casa de uma pessoa, apenas passei por lá para tomar uma água, alguma coisa assim, e ali haviam os nativos que moram naquela região. E quando um deles começou a falar, eu tive bastante dificuldade de compreender. Veja bem, está aqui do lado de Curitiba, do lado. E nem parecia a mesma língua até, de certo modo, às vezes, sabe? Eu ouvi assim, tá muito diferente. Até pensei no primeiro momento que isso pudesse ser algum problema de dicção, alguma coisa assim deles ali. Mas ao perceber as outras pessoas que estavam próximas, comecei a notar que na verdade todos lá têm esse dialeto, têm esse modo de falar. Eu falei, caramba, não, isso aí é um dialeto mesmo, não tem a ver com dicção não, é a própria língua mesmo. Interessante isso, né? Então é isso que ele está nos falando aqui, né? Essas variações geográficas se referem a isso. E não precisa percorrer o país todo não, é do lado mesmo aqui, menos de 200 quilômetros de Curitiba já tem um dialeto diferente. É fácil perceber a variação motivada por diferenças de origem geográfica, basta percorrer o país para perceber. Por exemplo, que toda a região nordestina se identifica com base na abertura sistemática da vogal pretônica de dezembro, como é que ficaria isso aqui? Colina? Não, peraí. Ele está dizendo que a região nordestina se identifica com base na abertura sistemática da vogal pretônica de dezembro e colina. Colina, pretônica seria colina, né? Colina. Ah, então seria, a abertura seria ó. Colina, dezembro, tá, entendi. Sistematicamente fechada na região sudeste, que no sudeste é dezembro e colina. Em certas regiões do sul do país pronuncia-se como médias as vogais em posição ata no final, como no sintagma nominal leite quente. E que em outras regiões aparecem como altas, leite quente, leite. Neste último caso, observa-se ainda que a pronúncia da vogal anterior e, na região sudeste, acarreta por assimilação regressiva a palatalização da consoante oclusiva que passa a soar como uma fricada, algo próximo a leite. Tudo isso são variações. Penúltimo parágrafo do vídeo de hoje, que esse vídeo já está muito longo. É fácil perceber a variação motivada por diferenças de origem... isso já li, né? Como o grau de semelhança entre as formas de expressão dos membros de uma comunidade linguística é proporcional ao grau de intercâmbio social que mantém entre si, a variação sociocultural deriva da tendência para maior semelhança entre os atos verbais dos indivíduos participantes de um mesmo setor socioeconômico e cultural. As diferenças linguísticas são motivadas por diferenças de ordem socioeconômica, com nível de renda familiar, grau de escolaridade, de ordem sociobiológica, com idade, sexo, de ocupação profissional, entre outros, sejam esses fatores isolados ou combinados entre si. Último parágrafo. Podemos observar alguns traços que caracterizam o desempenho verbal de indivíduos pertencentes a baixos estratos socioculturais, na pronúncia mais ou menos generalizada da redução e desnasalização do ditongo, em posição de sílaba ata no final, como se observa em palavras como homem, pronunciada homi,
devem, pronunciada deve, caso em que o processo fonológico afeta simultaneamente a regra de concordância verbal em sentenças como eles devem pagar a cerveja. Outro traço é o já mencionado cancelamento do fonema S, também em posição de sílaba átona final, observável em palavras como vamos, pronunciada vamo, em sintagmas nominais pluralizados como os meninos, pronunciado os meninos, que nesse caso afeta também a regra de concordância nominal. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e já está. No próximo eu quero relembrar ou trazer novamente à tona o primeiro parágrafo sobre a variação e suas causas sociais, que eu acho bastante importante. Assim como eu fiz hoje, que eu trouxe de novo essa questão sobre a questão da língua não ser, né, homogênea e também não ser invariável, ou seja, ela é variável e heterogênea. No próximo eu quero relembrar o primeiro parágrafo, tentando descrever o que são variantes, né, e variedades linguísticas. Fico por aqui, até o próximo. Caso você queira assistir o vídeo anterior, já tratei alguma coisa sobre variação e suas causas sociais no vídeo passado. Valeu!